Shalom, shalom. Vamos maratonar? Vamos maratonar no nosso manual de instrução. O manual de instrução para a humanidade, o despertar, o conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade, a única verdade que traz a libertação. Porque livre, toda a humanidade já está. Qual a diferença de ser livre e de ser liberto? Bora lá? Na palavra de Deus diz em Efésios, um só Deus. Para aí. Você sabe o que quer dizer um só Deus? Agora, o único caminho significa que quando diz único, tem vários. Por quê? Porque é único. Agora, se diz um só Deus, é porque tem um só Deus, Criador, que está acima de tudo e de todos, que está acima do único caminho. O que significa esse único caminho, Maria Ruas? O único caminho quer dizer que você é livre para você fazer as suas escolhas para o qual caminho você quer andar. Mas para aquele que está livre e está na libertação, na liberdade, que é diferente de ser livre, eles adoram um só Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é um só Deus. Agora, qual que é a diferença de ser livre? Os que são livres andam por vários caminhos e para eles tanto faz como tanto fez. Essa liberdade, essa livre acesso, tem livre acesso a vários deuses, a várias idolatrias, a várias hipocrisias do sistema. O sistema, ele é um caminho também. O sistema é aquele que quando você é livre, você está nas Campinas, tudo posso, eu tudo faço, ele te prende num cativeiro, numa prisão espiritual e até na prisão física. Por quê? Aquelas pessoas que são livres, elas não têm temor a um só Deus. É o que eu falei ontem aqui no vídeo, é a fé babilônica. A fé babilônica, eles são livres. Agora a fé genuína é único, adora único Deus. É aqueles que adoram em espírito e em verdade. Agora uma coisa interessante que Deus me mostrou hoje de manhã, o Salmo 118, 10. Que vai falar a derrubada das nações, aquele que tentar se levantar contra um só Deus. Esse povo, quando vier a tentativa se levantando contra as nossas vidas, porque nós somos nações, o que vai acontecer? Em o nome de Yeshua, nós os derrubaremos. Então, olha para você ver a diferença. Aquele que é livre não tem o domínio e o poder, a autoridade para derrubar os gigantes, aqueles que tentam se levantar contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Por quê? Porque vocês estão numa liberdade, numa fé babilônica, numa fé de confusão mental. Essas pessoas dentro desse único e livre caminho, eles não têm o nome deles numa identidade original. Eles não têm o poder e a autoridade para que o nome deles seja conhecido no céu e temido no inferno. Então, quando você tem o conhecimento para ter essa liberdade, você vai entrar no alinhamento do temor a Deus, segundo a palavra de Deus, e andar em um só Deus, adorando um só Deus. Sem essa confusão mental, essa confusão babilônica que é dois caminhos. Não existe dois caminhos. Dois caminhos
é a confusão babilônica. Porque onde nós temos que andar? Atrás do mestre. E o mestre, quem é o mestre? Yeshua. E quem está em Yeshua? O Pai. E quem está no Pai? O Filho. E o Espírito Santo está onde? Está aqui conosco, com aqueles que andam na trilha. Então, se nós formos meditar na palavra de Deus, maratonar na palavra de Deus, se você estiver disponível para você entender que existe um só Deus, que está no Filho, Yeshua, e o Espírito Santo está conosco aqui. Então, o Pai no Filho, o Filho no Pai e os homens debaixo das asas do Altíssimo. Isso é segredos da palavra de Deus. Isso são segredos da palavra de Deus que você, quando você está disponível para você maratonar, o Espírito Santo é uma pessoa. Se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, se você não orar, se você não se disponibilizar, se você não procrastinar a sua vida e você estiver no descanso, no aquietai, se você não estiver aqui, no Salmo 118:10, que diz assim: todas as nações me cercaram, mas em nome de Yeshua as destruí. Então, quem vai destruir aquele que tentar se levantar contra a sua vida? É você, meu irmão. A partir do momento que tu estiver alinhado, que tu estiver seguindo na trilha do mestre, a partir do momento que tu tiver o conhecimento e tu saber quem tu é. Agora, quando você sabe quem tu é, entra a primeira chave chamada perdão. Os que estão livres, aqueles que estão livres, eles não perdoam. Por que eles não perdoam? Os que são livres, eles estão detidos dentro do sistema. É um livre que não é livre? É um livre que está preso, a sua alma está presa, fragmentada dentro do sistema, por isso que eles não se amam, porque quem não perdoa ainda não aprendeu a se amar. Por quê? Mas aqueles que estão na liberdade, eles perdoam. Por quê? Eles têm uma liberdade do conhecimento das chaves, do segredo da palavra de Deus, e eles andam no discipulado, aprendendo. O discípulo é diferente daqueles que é livre. Aqueles que são livres é aqueles que estão com a cabeça no sistema babilônico, o sistema grego. Então, se você não estiver disponível para você buscar o conhecimento, para você ter essa liberdade, porque a liberdade é diferente de ser livre. Tem pessoas, por exemplo, que elas acham que elas são livres para fazer tudo. Mas o profeta Paulo diz assim: você tudo pode, mas te convém? Esse convém é uma liberdade para você saber as consequências que causa na sua vida a partir do momento de uma liberdade. Liberdade, você acha, eu tudo posso, eu tudo quero, eu tudo faço, né? Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para você. O que diz no teu manual de instrução? Que manual de instrução é esse, Maria Ruas? Aquele manual de instrução que quando o teu pai te formou, ele também enviou junto. Ele também te deu junto. A máquina, como funciona, e o manual da máquina. Você acha que um mecânico, para fazer um conserto de uma máquina, de um motor, você acha que ele não precisa estudar para isso? Você acha que ele não precisa ter o conhecimento, a sabedoria de como consertar uma máquina, meus irmãos? É a mesma coisa, nós somos máquinas, certo? E se você não for buscar no teu manual de instrução como que essa máquina funciona, você não vai andar adiante.
Infelizmente, você vai ficar numa livre escolha. E as tuas escolhas te levam para o mundanismo. Agora, quando você tem uma liberdade, você aprende o conhecimento e a sabedoria divina para você entender que cada ato ilícito te deixa preso no reino das trevas. E cada escolha que você fizer da liberdade e da sabedoria te leva para a luz divina. A luz que resplandece o amor de Deus. Muitas pessoas falam assim, mas vocês crentes, vocês parecem que vocês são um filho preferido de Deus, né? Meu irmão, ser filho preferido de Deus não é você andar livre, é você andar em liberdade. Liberdade para você saber as consequências dos atos de uma pessoa livre. Porque quem é livre cai nas trevas. Mas quem tem liberdade cai no reino da luz. E essa é a diferença de uma pessoa que é livre para uma pessoa que tem liberdade, sabedoria e conhecimentos divinos. São pessoas que têm uma paz e uma felicidade constante. Que quando estiver passando por tribulação e advergências, ela sabe onde é o socorro no presente, onde é o socorro bem presente aqui conosco. São pessoas que constroem as suas vidas na rocha. Agora, quem é livre constrói as suas vidas na areia movediça. Que qualquer vento derruba, qualquer tribulação, a pessoa está lá gritando, socorro, socorro, Deus, onde está, meu irmão? É a tua escolha. Se você está passando por depressão, opressão, ansiedade e medinho, é porque a tua casa não está na rocha. Ou seja, a tua vida não está afirmado nesse conhecimento e liberdade. Para você saber, entender o que diz a palavra de Deus. Porque se você não tiver disponível para você maratonar, para você meditar no conhecimento do seu manual de instrução, que é as escrituras sagradas, você vai passar por essa vida sem você saber o que é paz e felicidade. Você não vai nem aprender a amar você mesmo, com dirá os próximos. Porque se você não tiver a liberdade do conhecimento, você não vai conhecer você. Você não vai saber quem você é, você não vai saber qual a sua identidade original espiritual. Você não vai entender o que está saindo dessa fonte. Você é uma fonte. E o que saindo da sua fonte? É águas doces, da fonte da vida eterna, ou é as águas amargas que te leva para umas trevas? E você fica lá, sofrendo, e você não consegue, sabe por quê? Porque o teu pé está preso na corrente do inferno. Por quê? Porque você buscou. Está na hora de tu deixar de tu ser besta e buscar o conhecimento da sabedoria, porque o conhecimento das filosofias culturais é aquele conhecimento que te prende. É o conhecimento de ser livre. Eu sou livre, eu tudo posso, eu tudo quero, eu vou lá e faço. Mas o sistema não tem o conhecimento das consequências dessa livre escolha. Certo? Porque o sábio, o filho de Deus, o filho da unção, o filho debaixo das asas do Altíssimo, o filho na rocha, firmado na rocha, eles têm a liberdade do conhecimento e da sabedoria para seguir, guiado pelo Espírito Santo. São pessoas que vivem aqui, mas o reino, elas vivem no reino, elas vivem na terra. Elas não vivem no mundo e no mundanismo. Elas vivem no reino de Deus aqui na terra. São pessoas que têm a liberdade do conhecimento e da verdade e da sabedoria. Agora, as pessoas que elas são opressas,
elas são livres numa confusão babilônica, no mundanismo, faz tudo o que quer, a hora que quer e quando bem quer. Só que quando vem as consequências, porque tudo que você planta, você colhe, e se você plantar livre, sendo livre, você plantar nessa livre escolha, você vai fazer o quê? Você também vai colher, meu irmão. Então, quando a gente fala do conhecimento da verdade, para você saber o que você está plantando, porque a colheita vem, a palavra de Deus, ela não volta vazia, e a palavra também que sai da nossa boca é a palavra da fonte da vida a jorrar, porque Deus nos deu poder e autoridade para isso, para você buscar o conhecimento e você ser. Você tem que ser uma fonte a jorrar. Você não tem que reter. Se você reter o conhecimento divino, você vai ser um obeso espiritual. Então, tudo aquilo que você está buscando de conhecimento é para quê? É para você ser uma fonte a jorrar. É para você passar o conhecimento da sabedoria para aqueles que estão caídos à beira do caminho. Porque quantas pessoas estão tentando sair dessa morte espiritual, dessa livre escolha, desse caminho único? Porque o caminho único, ele não é o caminho da escolha correta. O caminho único te leva para várias bifurcações. Sabe uma rodovia, uma estrada que você tá e tem várias saídas para a esquerda, para a direita? Esse é o caminho único, meu irmão. Esse é o caminho único. Então, se você tiver nessa livre escolha, você pode sair por um caminho desse e aí é a tua morte espiritual, a tua morte física, as enfermidades, a tormenta na sua mente, as setas que voam ao meio-dia. Você sabe o que é as setas que voam ao meio-dia? É um mal. Porque Deus falou assim, ele anda em derredor e eles atacam aqueles que têm cheiro de carne, aqueles que têm cheiro de pó. Porque a serpente, o mal, ele se alimenta da carne e do pó da humanidade. Agora, o inimigo anda em derredor, sim, também, daqueles que andam em liberdade. Mas eles batem em retirada por 7 caminhos de fogo. Porque o que tem que exalar da sua boca? O fogo que queima o mal. Da tua boca não pode exalar fogo estranho. A fonte que um dia você oscila entre uma coisa e outra. Hoje você fala, eu tenho fé em Deus, Deus, meu amor, minha vida, meu tudo. Amanhã você tá com a boca falando palavrão, exalando fogo estranho. E aí você abre a tua boca e a serpente entra. E te detona. E acaba com a tua vida. E te leva pra lona. É um lutador. Nós somos esses lutadores no ringue. O ringue, filho, é aqui onde nós estamos vivendo. Se você estiver maratonando para queimar a sua obesidade espiritual e você ser um campeão, sim, você será um vencedor campeão. Você terá vitórias. Agora, se você for um desregrado com a sua boca, um rebeldezinho, um desobediente, que vença o mais forte no ringue. Que vença o mais forte do ringue, porque a nossa luta, meu irmão, não é contra pessoas, nem contra carne, nem contra sangue. A nossa luta é aqui, ó, no ringue espiritual. A nossa luta é espiritual. É a diferença entre ser livre e ter liberdade. Quem tem liberdade é aquele que é campeão, vencedor, vitorioso. É aquele que vence a guerra, vence as batalhas, meu irmão. Vence o pecado, a iniquidade, vence o mundanismo. Se tu for meditar no teu manual de instrução, tu é um vencedor. Agora, se tu ficar dizendo que eu não tenho tempo, minha vida é corrida, porque assim, eu não tenho tempo para ouvir uma pregação, eu não tenho tempo para buscar conhecimento, esses crentes é tudo doido, esses crentes é fanático, esses crentes está causando. Eu vou te falar uma coisa, nós crentes, discípulos, estamos aqui para causar o terror. Nós somos terroristas contra o mal. Onde nós chegamos, nós causamos o terror contra o mal.
Certo, meu irmão? Deus falou, é uma promessa. Onde tu colocar a planta dos teus pés, onde tu colocar as tuas mãos, se transforma em ouro, em prosperidade. Pessoas serão curadas, libertadas e saradas e despertadas da fé babilônica para uma fé genuína. Então, você é obrigado? Não. Deus, ele é tão amor, tão maravilhoso, que ele deu o direito de você fazer as suas escolhas. Só que as suas escolhas você faz as suas escolhas. E as suas escolhas fazem você. Você é aquilo que você come. Se você tem saúde física, é pela alimentação que você está comendo. Se você tem uma saúde emocional, mental, é por aquilo que você está buscando ingerir na sua mentalidade e no seu psique. Então, é por isso que eu falo desconectar para você conectar. Porque para você conectar com Deus, você tem que estar desconectado dessa livre escolha, dessa mente babilônica, né? Então, deixa essa reflexão aqui para todos nós, para mim principalmente, para todos nós, para a gente aprender o conhecimento e a liberdade para nós fazer as escolhas corretas, porque Deus é um só Deus. Não existe outros deuses que quando as pessoas são livres, elas adoram qualquer coisa, que é a idolatria e a hipocrisia. Shalom, shalom. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, Filho do nosso Eterno Pai.